mundo onde o poder determina tudo, Fate é um jovem desprezado pela sociedade. Ele possui uma habilidade amaldiçoada chamada Berserk. Essa habilidade só sabe satisfazer sua fome infinita absorvendo o poder dos inimigos. Mas quando a escuridão escondida profundamente dentro dessa habilidade começa a despertar, o destino de Fate toma um rumo inesperado. De um fraco e humilde ninguém, ele gradualmente se transforma em um guerreiro. A cada passo em sua jornada sangrenta, o destino deve enfrentar a tentação do poder destrutivo interior. O protagonista controlará esse instinto ou se tornará escravo da sede de poder. A situação se torna cada vez mais caótica e perigosa, com goblins descontrolados por toda parte, causando terror entre os habitantes desta terra. No entanto, o aparecimento de uma poderosa equipe especial rapidamente elimina essa ameaça. Com força superior e excelentes habilidades de combate, eles facilmente exterminam os goblins em pouco tempo. Após a batalha, o grupo de guerreiros retorna à cidade para celebrar sua retumbante conquista. O destino só pode olhar de longe para eles com imensa admiração. Para ele, matar até mesmo um goblin parece inimaginável. Com o estômago vazio e habilidades no nível mais baixo, Fate aceita trabalhos servis, apesar de saber que está no fundo da sociedade. Os três irmãos Bervilic são notórios por sua crueldade e astúcia. Rafin usa sua fama como cavaleiro sagrado não apenas para oprimir os plebeus, mas também para tratar o destino com total desprezo. Ele não hesita em jogar salários miseráveis no chão, forçando o destino a se abaixar para pegá-los. Os Bervilics frequentemente espancam e zombam da habilidade azarada que ele possui. É difícil suportar essa humilhação, mas para ganhar comida e sobreviver a cada dia, o destino precisa aguentar. Uma cavaleira chamada Rossi aparece de repente. Tendo testemunhado essa cena terrível, ela imediatamente intervém para proteger o jovem. Rossi protesta contra as ações dos irmãos, exigindo que parem de contratar Fate para as funções de guarda do portão, que pertencem de direito aos cavaleiros sagrados. Se continuarem agindo assim, Fate deve informar a ela imediatamente. Depois disso, ele passa o turno para Rossi e vai a um restaurante. Embora ela tenha boas intenções de ajudá-lo, o caráter de Rafin não é simples, e é impossível prever quais métodos dissimulados ele pode usar. O dono do restaurante avisa Fate que, se ele continuar a suportar, o resultado será desastroso. Ninguém quer possuir uma habilidade devoradora berserk e se tornar inútil. Ele não sonha em se tornar um cavaleiro. Ser um guerreiro, comerciante ou artesão já seria suficiente. Enquanto se sentia desanimado, Fate descobre ladrões entrando na cidade e imediatamente avisa Rossi. Ela entrega a responsabilidade de guarda e vai eliminá-los sozinha. Inesperadamente, um cavaleiro corrupto tenta escapar na direção do destino. Se ele deixar escapar, Rosie enfrentará problemas. Apesar de ser fraco e inexperiente, Fate deve confrontá-lo. Este encontro o lança em sua primeira batalha. Quando o protagonista se encontra em uma situação desesperadora sob ataque, a habilidade Berserk é ativada de repente e elimina o inimigo. Ele absorve toda a força e habilidades de seu oponente, adicionando habilidades de avaliação e leitura de mente. Isso faz com que Fate perceba que não é inútil afinal. Berserk acaba sendo uma habilidade aterrorizante. Logo depois, Rossi corre em pânico. Fate consegue ler seus pensamentos e sabe que ela está muito preocupada com ele. Para retribuir, Rossi lhe apresenta um novo trabalho em sua própria casa Hut. Se ele ficar aqui, Fate será espancado e atormentado pelos Bervilics para sempre. O protagonista está em uma encruzilhada, continuar ficando onde é explorado ao extremo ou aproveitar a oportunidade de trabalhar com Rossi, que promete um futuro melhor. Fate decide aceitar sua oferta e vai trabalhar para a família Hit. Depois de derrotar o ladrão, Fate sente um novo poder em seu corpo. Ele está confiante de que, com suas habilidades atuais, pode derrotar monstros. No dia seguinte, ele visita uma loja de armas. No entanto, com apenas 2 moedas de prata, ele só consegue comprar itens antigos do cesto de lixo. Ele é atraído por uma espada preta estranha. Quando a toca, uma voz misteriosa ecoa em sua mente. Rudis é uma entidade viva contendo uma alma, carregando dentro de si vontade e desejo ilimitado. Enquanto isso, Memin está amargo, porque Rossi interferiu no negócio de guarda de portões da família Bervilic. Rafin permanece calmo porque pessoas inúteis como Fate estão em toda parte. Além disso, tanto Hirt quanto Bervilic estão entre as 5 famílias que protegem o reino, então não há problema. O importante agora é focar em uma pesquisa bem-sucedida para alcançar um corpo imortal. Voltando ao protagonista, a espada Greed de repente o avisa sobre a aparição de um inimigo. Com sua força atual, Fate elimina facilmente um Goblin, aumentando rapidamente suas estatísticas e adicionando a habilidade de aprimoramento de poder. Logo depois, centenas de outros Goblins aparecem e atacam em ondas. Fate continua usando Greed para destruir os monstros, atacando com precisão perfeita e rapidamente transformando o campo de batalha em um cemitério em massa. Sua força aumenta significativamente, e mais surpreendentemente, sua fome é saciada. Fate pensava que traços inatos não podiam ser alterados.
De acordo com Grid, após cada eliminação de inimigos, ele receberá pontos de experiência e subirá de nível. No entanto, o Berserk apenas rouba habilidades e estatísticas, o que significa que ele não pode receber pontos de experiência. É por isso que Fate permanece no nível 1. Ele absolutamente não deve revelar a ninguém que possui a habilidade Berserk, porque é uma habilidade que viola a ética divina. A espada reconheceu Fate como seu servo, e o acompanhará em seu caminho de luta de agora em diante. Depois de coletar orelhas de Goblin, Fate recebe uma recompensa. Ele planeja comer uma refeição farta de carne, mas Grid quer renovar sua aparência. Enquanto isso, Fate acidentalmente esbarra em um homem brutal e lê os pedidos desesperados de ajuda na mente de uma criança. Embora ele não consiga ver as habilidades do homem, Fate está determinado a resgatar a criança. Sr. Laplace é o criador do mundo. Antes de partir, ele concedeu poderes especiais à humanidade. O garoto se sente triste por possuir uma habilidade tão inútil. A freira fez o seu melhor para confortá-lo. Quando Lord Laplace ainda protegia os humanos, não existiam habilidades ou estatísticas e até mesmo monstros não existiam. O menino deseja poder viver em um mundo assim. Todos têm procurado em todos os lugares, mas não conseguem encontrar o Saara. A menina está sendo cruelmente torturada pelo homem. Mas, felizmente, o destino chegou. A alma da ganância sinaliza que o homem está subestimando-o, então ele deve aproveitar isso. O destino rapidamente leva a menina para um lugar seguro. Depois confronta o homem. Com apenas um golpe, ele cai no chão. O destino usa sua espada para sondar o homem, que em dor insuportável finalmente revela que a pessoa por trás disso é Kyla. O destino leva a menina para a cidade para espetinhos de carne grelhada. Sahara não consegue conter suas emoções e começa a chorar. Vendo isso, Fate dá a ela sua porção também. À noite, ele leva a garota de volta à paróquia. Ao ser agradecido pela primeira vez, ele fica um pouco surpreso. Tanto Fate quanto Sahara têm habilidades fracas e inúteis. O protagonista aconselha a garota que não importa o quão difícil as coisas fiquem, ela deve sorrir porque a felicidade certamente virá. Seu pai costumava lhe dizer a mesma coisa, e é por isso que o destino quis salvar Sahara. Uma nova técnica de habilidade é adicionada, permitindo que ele use ataques especiais 2 vezes em sucessão. Só agora o protagonista percebe que o homem mais cedo tinha usado uma habilidade muito perigosa que podia cortar inimigos em 3 pedaços. Se soubesse, Fate não teria se apressado para lutar com ele. Com seu caráter conservador e desdenhoso, a alma da ganância acredita que Fate apenas teve sorte, o que o motiva a se tornar ainda mais forte. Depois de um dia corrido, ele esquece que amanhã é seu primeiro dia trabalhando para a família Hart. Ele ainda não comprou roupas novas para substituir as rasgadas que está vestindo. Há notícias de que Lord Mason, pai de Rossi, foi morto no campo de batalha. Agora Rossi se tornará o líder do clã e irá diretamente conter os 3 irmãos Beverlyck. Na manhã seguinte, Fate chega para começar seu novo trabalho, enfrentando uma mansão imensamente espaçosa. Rossi aparece tão linda que o protagonista fica deslumbrado e sem palavras. Ela o leva ao túmulo de seu pai. Galia é um continente governado por monstros, e os Cavaleiros Sagrados têm a tarefa de eliminá-los. Este ano é a vez da família Hart, mas o pai dela foi infelizmente morto pelo dragão celestial. Aquele monstro apareceu depois de se esconder por milhares de anos. Fate percebe que Rossi é realmente forte e bondoso. Enquanto lamenta a perda de seu amado pai, ela ainda se preocupa com ele. De agora em diante, Rossi se tornará o líder do clã, e ela quer muito tornar a casa Hart mais animada com Fate. Mas ele não deve tocar sua mão, pois isso ativaria a leitura de mentes. Nesse momento, Haru aparece. Ela é a chefe das empregadas dessa família. Talvez Haru não goste muito dele. Mesmo no primeiro encontro, Fate tem medo daqueles olhos assassinos. O protagonista é presenteado com um farto banquete de carne e com o estômago cheio, ele começa a trabalhar. Aqui ele conhece o Sr. Minova e Oliver. A princípio, ao ver Fate conversando com sua espada, o Sr. Minova pensa que o protagonista é um esquisito, e sua reação emocional ao comer carne faz todos rirem. Mas logo seu estômago está roncando novamente. A esse ritmo, os custos com comida vão ultrapassar os salários dele. Depois, Haru o leva para conhecer Rossi. Devido ao fato de possuir a habilidade Devour Berserk, sua fome se torna cada vez mais terrível, e Fate não consegue mais se controlar e desmaia. Quando acorda, ele encontra uma carta de Rossi permitindo-lhe um dia de folga. No momento, o protagonista está muito curioso sobre por que seu corpo se tornou assim. A Alma da Ganância explica que a habilidade Berserk provou almas. Portanto, de agora em diante, o protagonista deve assumir a tarefa de encontrar e matar monstros como se estivesse procurando comida. Fate entende que se ele não conseguir controlar o Berserk, ele poderá se tornar uma pessoa irracional, obcecada por fome e possivelmente atacando qualquer um. Ao atingir o limite de resistência, seus olhos ficarão vermelhos. Logo depois, ele sai e inconscientemente sente cheiros deliciosos por toda a parte. Isso ocorre porque o aumento da fome foi ativado, um poder temporário que ajuda o Berserk a consumir almas de forma eficaz.
aumentando a visão noturna e paralisando inimigos mais fracos. Como resultado, os Goblins ficam parados em um lugar, permitindo que ele os massacre livremente. No entanto, isso ainda não é suficiente. Fate segue o conselho de Greed e entra na Floresta Profunda para continuar caçando Goblins. Com sua força atual, ele pode eliminar rapidamente esses monstros. Finalmente, sua fome é satisfeita. Logo depois, um Rei Goblin aparece. Graças à habilidade de autocura, as estatísticas físicas do protagonista são restauradas. Encontrando um monstro tão grande e poderoso pela primeira vez, Fate fica um pouco hesitante, temendo que possa se tornar sua refeição. Greed encoraja e guia o protagonista a enfrentá-lo de frente. O primeiro golpe bem-sucedido de decapitação é um bom começo, mas é um passo à frente e 10 passos para trás. Nesse ritmo, como ele pode vencer? A ambição aumenta seu espírito de luta e o protagonista avança ferozmente para eliminar com sucesso o monstro, aumentando significativamente suas estatísticas. Seguindo o conselho da ambição, ele dedica todos os seus pontos à espada, e uma nova forma aparece, o Arco Demoníaco. Nesse momento, um monstro que estava ouvindo aparece e o destino atira aleatoriamente, mas ainda acerta o alvo. Depois, ele leva as orelhas do Rei Goblin para onde Sahara está hospedada. Agora todos podem ter uma refeição farta. Enquanto isso, durante seu turno de guarda, Fate descobre uma garota estranha. Surpreendentemente, é Rossi. Ela está vestida assim para inspecionar a cidade, e este assunto não deve ser revelado a ninguém. O protagonista está prestes a retornar para continuar seu trabalho quando seu chefe o puxa de volta, querendo que ele seja seu acompanhante. A inspeção de Rossi começa oficialmente. Para esconder sua identidade, Rossi mudará seu nome para Rocky. Ao ouvir Greed zombar dela, Fate o repreende por ser perturbador. Rossi congela, achando que ele está repreendendo-a, mas ela não se importa. Na verdade, ela está animada para ir com Fate. Ambos ficam vermelhos de vergonha quando a voz desprezível da alma de Greed ecoa novamente. O destino está prestes a lidar com isso quando Rossi o interrompe. Esta é também a primeira vez que ela vê a espada. Parece muito estranho que alguém com uma habilidade azarada como ele teria uma arma. No entanto, ninguém sabe que Berserk é realmente perigoso. Uma vez que tenha provado almas, não pode parar, consumindo mais e mais para aumentar significativamente o poder. Caso contrário, ele morrerá de fome e se transformará em um monstro. Como é muito assustador, o protagonista não pode revelar isso a ninguém. Depois, eles descem a cidade juntos para cumprir sua missão. A paisagem aqui é movimentada e Rossi é atraída por uvas suculentas. O dono as deixa experimentar algumas, e Rossi menciona com orgulho que as uvas cultivadas em sua casa parecem bastante deliciosas, quase revelando sua identidade. Fate segue o conselho de Greed e diz que seus parentes trabalham para a família Hart. Rossi agradece muito, embora ache um pouco estranho que o protagonista esteja sempre falando consigo mesmo. Os três irmãos Beverlyk começam a causar problemas novamente, e ao ver Fate, eles o menosprezam e insultam. Rossi não aguenta e imediatamente intervém. Neste mundo, plebeus que se opõem a cavaleiros cometem um crime capital. Olhando atentamente, ele vê uma forte semelhança com Rossi. A alma da ganância incita o protagonista a fingir ser seu amante. Ele entra em pânico e fala sem pensar. Rossi toma a iniciativa de acariciar Fate, e então menciona que ele está voltando para casa para cozinhar para seu amado marido. Todos param de duvidar porque cavaleiros nunca fazem tarefas domésticas. Caminhar de braço dado com um homem pela primeira vez deixa Rossi muito nervosa. Fate se desculpa desajeitadamente por tocá-la, mas Rossi na verdade gosta disso. Este dever de escolta está se tornando bastante estressante. Rossi tem se sentido atraída por joias brilhantes. Fate usou sua habilidade de avaliação para encontrar pedras preciosas dentro do minério bruto. Se o vendedor soubesse disso, ficaria furioso. Vendo Rossi aproveitar esses itens, o protagonista sente que ela não se parece em nada com uma cavaleira sagrada. No entanto, Rossi decide não comprar nada porque acha desnecessário. Ela pergunta a Fate se ele conhece algum guerreiro além de Oliver e Minova. Eles acidentalmente ouvem rumores sobre goblins sendo massacrados. As pessoas acreditam que um animal selvagem é o responsável, mas não têm certeza. Também há notícias sobre as freiras que procuram alguém para agradecer por doar a orelha do Rei Goblin. Sentindo-se curiosa, Rossi vai pedir detalhes, mas ninguém sabe de nada. Rossi imediatamente pede ao protagonista para levá-la onde estão os guerreiros. Acontece que ela decidiu se tornar uma plebeia e inspecionar a cidade por causa deste boato. As coisas estão ficando interessantes. O destino a leva a uma taverna familiar e a apresenta ao proprietário como Roki, um novo colega de trabalho de seu novo emprego. Depois de não vê-lo por um tempo e agora trazendo uma namorada para conhecê-lo, Fate fica mortificada e Rossi quebra a xícara dela. No entanto, a dona não se importa porque guerreiros não controlarem sua força é normal. A alma de ganância sabe com certeza que Rossi tem sentimentos pelo protagonista. Constrangido, ele quebra a xícara também. Após eliminar os goblins, os guerreiros coletam suas orelhas para ganhar dinheiro. No entanto, os corpos permanecem intactos, então eles suspeitam que algum monstro tenha vagado por aqui.
Isso impediria que comerciantes de outras áreas viessem à cidade. Fate se sente extremamente culpado. Neste momento, o velho Hado aparece e adivinha que pode ser um urso. Os Cavaleiros Sagrados irão diretamente caçar, e com suas estatísticas atuais, Fate não pode possivelmente resistir a eles. Fica ainda mais tenso quando Rossi o vê nesse estado. Logo depois, guerreiros nômades também chegam ao restaurante. Ao verem uma garota tão bonita, eles vêm flertar. Antes que Fate possa agir, ela lança um ataque que manda o homem voando. Sua verdadeira identidade é revelada, e eles oferecem um saco de dinheiro implorando por misericórdia. Rossi não é apenas talentosa e bonita, mas também misericordiosa. Ela está disposta a relevar o que acabou de acontecer. Rossi quer realizar o desejo de seu pai de criar um mundo onde todos possam rir juntos. O destino esperará por esse dia, e seguirá a garota que ele secretamente ama. Graças a Rossi, a espada do protagonista é mantida. Ela faz isso para agradecer ao destino por ajudá-la a aprender mais sobre o monstro. A família Bervalik tem informações sobre a expedição de caça, mas está determinada a não deixar Rossi saber. De repente, ele ouve vozes familiares. São os 3 irmãos novamente, intimidando uma criança perdida. Seguindo as instruções de Rossi, o protagonista resgata o menino. Por acaso, ele pergunta diretamente a Rafan por que ele não está informando-a sobre o monstro. Ele usa a desculpa de que o pai dela acabou de falecer, então ele quer que Rossi descanse por um tempo. Antes de sair, o cara do coração despreza totalmente o destino, e depois, os dois levam a criança para encontrar a mãe dele e comer espetinhos de carne grelhada. Neste momento, o destino lembra que há 5 anos ele também estava perdido e encontrou um cavaleiro sagrado muito bondoso. Finalmente, a criança encontra sua mãe. Sob a luz do sol da tarde que se desvanece, a beleza de Rossi se duplica, deixando o destino completamente atordoado. Depois, eles voltam para casa apenas para serem severamente repreendidos pelo chefe da criadagem. Seus rostos mostram culpa, mas no fundo, eles desejam que todos os dias possam ser passados assim juntos. Para impedir que Rossi o descubra durante a batalha, a Alma da Ganância aconselha a usar magia negra para suprimir a consciência. O destino não esquece de comprar para Rossi um minério de ferro como presente. O protagonista inventa a desculpa de que quer agradecer a Rossi por criar um novo emprego para ele e por conhecer colegas que parecem família. Usando sua habilidade de avaliação, Fate conseguiu comprar uma pedra preciosa genuína, deixando Rossi muito feliz. Na noite seguinte, enquanto Fate estava caçando, ele acidentalmente encontrou guerreiros indo em uma expedição. Eles pensaram que era o Likimukuro, então fugiram o mais rápido que puderam. O protagonista queria continuar caçando goblins para comentar suas estatísticas antes que os cavaleiros começassem sua caçada. Na manhã seguinte, ele trabalhou com uma cara de sono. A amante dele lhe deu outra missão secreta. Rossi levou Fate para o vinhedo da família Hart, onde ele conheceu a mãe de Rossi. Ela perguntou diretamente a Fate se ele gostava de sua filha, deixando os dois muito envergonhados, mas ela quis dizer isso em termos de mestre e servo. Fate não hesitou em elogiá-la profusamente, falando com confiança para sua potencial sogra. Ele queria dedicar toda a sua vida a ela. Rossi corou timidamente e correu para o seu quarto. Sempre que ela se encontra em uma situação embaraçosa, ela reage dessa maneira. Quando criança, ver até mesmo um pequeno inseto a fazia gritar e chorar alto. Quem diria que ela cresceria para se tornar uma cavaleira e chefe da família Hart? O destino acredita firmemente que ela pode cumprir seu dever de proteger os plebeus. Atualmente, Rossi sente muita falta de seu pai e está determinada a cumprir seus desejos. O destino uniu todos na colheita das safras. Um tio deixou-o provar o suco de uva requintado. Ele tinha pensado que Rossi estava profundamente lamentando a morte de seu pai, mas ficou surpreso ao vê-la de volta aqui ajudando a todos. Ela retorna uma vez por ano precisamente nesta época, não apenas para colher as colheitas, mas também para eliminar os duendes naquele vale. Só de ouvir sobre isso, fez o estômago do protagonista roncar. Parece que Berserk quer consumir almas mais fortes do que goblins. No caminho de volta, ele encontrou alguém que não parecia ser deste país. Ela também tinha olhos vermelhos idênticos e disse que deixaria os protagonistas eliminarem os Kobins. Então combinaria se encontrar novamente. O destino achou isso muito confuso, até mesmo o Ganância não sabia quem ela era. Justo então, Rossi também estava voltando para casa. Ela supôs que a garota era de Galeia. 4.000 anos atrás, aquele país foi atacado por monstros que mataram aldeões. Parecia que ela poderia ser uma das sobreviventes. Rossi nunca tinha conhecido alguém de sangue puro galiano assim. Fatia estava preocupado com a Rossi indo caçar sozinha. No entanto, Rossi tem guerreiros ao seu lado, e além disso, ela é uma cavaleira com estatísticas de força muito altas. No dia seguinte, os dois junto com os guerreiros foram ao vale para eliminar os Kobins. De repente, um líder apareceu. Eles nunca tinham visto um Kobin tão grande e feroz. Vendo a presa deliciosa diante dele, Fate entrou em um estado de semi-devorador. Se Rossi o visse assim, sua vida estaria acabada. A Alma da Ganância acreditava que o monstro possuía força de nível 50. Ele tinha acumulado ressentimento por muitos anos, tornando-o muito perigoso. Eliminá-lo não seria fácil.
Como cavaleiro, Rossi prometeu completar a missão de destruir monstros para proteger os plebeus. O Destino estava um pouco apreensivo porque não tinha habilidades suficientes para enfrentá-lo. No entanto, ele não podia ignorá-lo. O território Hart seria destruído, e a garota de quem ele gostava poderia ser morta. O protagonista decidiu lutar ao lado de Greed até o fim. Naquela noite, ele eliminou sozinho os Calbins, matando-os um por um com flechas. No entanto, essas almas ainda não conseguiam satisfazer Berserk. A todo custo, o protagonista tinha que derrotar o chefe final. Com a habilidade devoradora ativada, Fate usou seu arco demoníaco, mirando diretamente no alvo. Surpreendentemente, ele conseguia pegar flechas com as mãos, então a única opção era se aproximar e cortá-lo. Este Kobin possuía a habilidade do quarto golpe. Um golpe destruiria órgãos internos. Fate foi, infelizmente, atingido no braço e jogado para trás inconsciente, apenas fingindo para efeito dramático, porque o personagem principal não pode morrer tão cedo. Fate rapidamente avançou para golpear de uma vez, então reuniu todo o poder de Greed para atacar o monstro. Vitória e derrota foram claramente distinguidas. De repente, o corpo do protagonista ficou intensamente excitado. Esta foi a reação ao consumir uma alma tão deliciosa pela primeira vez. Fate lutou para se controlar e impedir que algo terrível acontecesse. Na manhã seguinte, Rossi e os guerreiros retornaram ao vale. Eles viram os restos da noite anterior e acreditavam que alguém tinha usado magia para eliminá-los. Rossi trouxe essa notícia para a mesa de jantar. As protagonistas estavam tremendo, com medo de serem descobertas, mas felizmente Rossi estava transferindo suas suspeitas para a menina Galian que conheceram ontem. A força de combate das pessoas daquele país supera até mesmo a dos cavaleiros sagrados. De qualquer forma, os monstros haviam ido embora, e ela estava muito feliz por a terra estar segura. Vendo a expressão radiante de sua filha, sua mãe pediu a Fate que permanecesse ao lado de Rossi e a apoiasse. Ele se sentia um tanto inferior, acreditando não ser digno, mas ela achava que o coração era o que mais importava. A mãe de Rossi também era uma plebeia, mas ela havia apoiado muito bem seu marido, Mason. Agora, gravemente doente e sem saber quando poderia falecer, ela esperava que ele pudesse realizar seu desejo. Isso fez com que Fate se sentisse muito desconfortável porque ele estava enganando Rossi. Naquela noite, o destino foi novamente com a ganância em encontrar comida para a alma. No entanto, sua fome atual não poderia mais ser satisfeita com goblins, forçando-o a voltar e encontrar monstros mais fortes. Pensando nas palavras da mãe de Rossi, ele sentiu que não tinha o direito de estar ao seu lado. Enquanto estava imerso em pensamentos, ouviu uma notícia chocante. Hart organizaria uma expedição para caçar Mukuro em Galia, e claro, o cavaleiro sagrado Rossi participaria. O destino tentou impedi-la, mas falhou. Ele estava muito preocupado porque isso era um jogo de vida ou morte. Uma vez lá, eles podem não voltar. Além disso, a família Hart era uma pedra no sapato dos 3 irmãos Bervelic, e eles poderiam estar planejando algo. Naquela noite, ele decidiu confrontá-los para provocá-los. Com sua força e habilidades de combate atuais, o destino havia se tornado um guerreiro formidável, tornando as batalhas mais fáceis do que nunca. Logo no início, o capanga rapidamente fugiu, deixando Haran sozinho. O destino estava confiante de que poderia lidar com ele sem dificuldade. Antes de começar a batalha, o protagonista decidiu remover sua máscara para revelar a verdadeira identidade de Mukuro, um personagem sobre o qual muitos já tinham ouvido rumores, mas ninguém conhecia a verdade. A alma da Ganância analisou meticulosamente as habilidades e armas de Haran. Com extrema confiança, Ganância afirmou que derrotar o oponente seria extremamente fácil. A espada de Haran não resistiu à força do destino e foi cortada ao meio em apenas segundos. Em seguida, ele desferiu golpes com os joelhos e chutes, deixando-o espancado. Cada golpe do protagonista não era apenas vingança por Rossi, mas também libertação dos anos de sofrimento, opressão e ódio que ele havia suportado. Antes de acabar com ele, o destino o obrigou a revelar o que Rossi faria em seguida. Apesar dos pedidos desesperados de Haran, ele não hesitou. Determinação e raiva fizeram com que Fate liberasse todas as suas habilidades de ataque. Finalmente, Fate desferiu um golpe fatal de espada, terminando a vida de Haran. Aquele que uma vez o humilhou, agora recebeu a vingança merecida. O destino adquiriu suas habilidades e se tornou um cavaleiro sagrado. No entanto, ninguém reconheceria isso porque ele matou Haran para consegui-lo. E só de pensar em ter suas habilidades dentro de si mesmo, dava-lhe vontade de vomitar. A ganância tinha estatísticas suficientes para se transformar em sua segunda forma, uma foice afiada que poderia cortar qualquer obstáculo. O que ele mais desejava agora era impedir a viagem de Rossi para Galia. Rossi estava preparada para realizar a missão de caça por 3 anos. Antes de partir, ela deixou uma carta de recomendação para Fate. Embora fosse uma cavaleira corajosa, ela ainda era uma menina e não podia enfrentar os perigos na Galia sozinha. Preocupado com a segurança dela, Fate decidiu pedir licença para apoiar Rossi nesta jornada perigosa. Todos apoiaram essa decisão. A governanta Haru deu a ele algum dinheiro para se manter. No dia seguinte, Fate partiu para Galia, carregando esperança com sua determinação. Enquanto isso, Rossi ficou diante de todos os guerreiros prometendo herdar a missão de seu pai, Mason, de eliminar o dragão celestial e trazer paz para a vila.
Durante sua jornada, ela conheceu Millia e Mugen. Embora houvesse uma óbvia antipatia entre eles, ambos concordaram com o objetivo comum de apoiar Rossi. Nesta batalha, ela estava confiante de que Miria e Mugen se tornariam assistentes eficazes na missão que se aproximava. Após examinar as amostras coletadas, Ren suspeitou que alguém havia usado a magia da arma pecaminosa, a Espada Sombria, para eliminar monstros. De volta ao destino, ele havia chegado a uma terra familiar, seu local de nascimento. O destino havia pedido para ir de carruagem, mas o tio recusou porque os monstros correriam desenfreados à noite, tornando-o muito perigoso. Segurando o dinheiro que Haru lhe deu, ele decidiu encontrar uma refeição farta apesar das objeções da ganância, que queria reformar a espada. Em um restaurante, o destino acidentalmente testemunhou um grupo de pessoas intimidando um jovem. Ele não hesitou em intervir, fazendo com que os bandidos temessem e implorassem por perdão. Seito era um velho conhecido de Fate. O relacionamento deles não era muito próximo. Ele era o filho do chefe da vila que havia intimidado Fate severamente. Naquela época, o pai de Fate possuía a habilidade de eliminar monstros, e Fate era muito hábil em preparar remédios para seu pai e irmã. Depois que seu pai faleceu, ele foi expulso pelo chefe da aldeia por ser inútil e incompetente. Até agora, o protagonista ainda não conseguia esquecer as lembranças dolorosas de sua infância. Surpreendentemente, aquele que antes o oprimia estava agora de joelhos implorando desesperadamente por sua ajuda para eliminar monstros. De qualquer forma, querendo satisfazer a fome do Berserk, ele aceitou. Vendo Fate, o chefe da aldeia o amaldiçoou como um lixo inútil, dizendo que trazê-lo de volta à aldeia não adiantaria nada. Ele planejava sacrificá-lo aos monstros em troca de paz. Seito não podia deixar isso acontecer porque Fate agora possuía um poder ilimitado que nem mesmo vários guerreiros poderiam alcançar. A esposa de Seito foi morta por monstros, deixando-o como pai solteiro cuidando de seu filho. Sua vida atual não era tão confortável como antes. Quando Fate viu Seito com sua filha, ele não pôde deixar de lembrar de seu próprio pai. Há um mês, monstros vieram para essa terra, destruindo a aldeia. Eles podiam voar, então ninguém aqui conseguiu eliminá-los. Sabendo que o Fate estava com fome, Seito foi preparar uma refeição simples para ele. A alma da ganância adivinhou que os monstros eram Gabi. Eles eram muito inteligentes e extremamente perigosos. Ganância alertou que eles usariam um como isca, e depois de observar a força do oponente, eles trariam todo o rebanho para atacar de uma vez. Não haveria escapatória, não importando o quão rápido se corresse. Parecia um pouco assustador, mas o destino estava determinado a agir como prometido. A criança, ao vê-lo falando sozinho, achou muito estranho e então lhe deu um doce, que foi oportuno para combater a fome. De repente, ele se sentiu cansado e desmaiou. A criança revelou que o doce que Fate comeu foi dado por seu avô. Seito imediatamente percebeu que essa era a artimanha de seu pai para levar Fate como sacrifício para os monstros. Nesse momento, monstros apareceram e atacaram a aldeia. A paisagem noturna estava tingida com o vermelho do fogo. Os aldeões entraram em pânico e fugiram. As casas foram queimadas. Enquanto Fate permanecia inconsciente devido ao sedativo, as coisas ficaram mais tensas do que nunca. Finalmente, Seito terminou de fazer o antídoto e o deu a Fate. Imediatamente após acordar, ele pegou sua espada para eliminar os monstros descontrolados lá fora. Greed leu as habilidades dos monstros. Eles atacariam de cima e usariam balas mágicas. Fate decidiu usar a foice para cortar, mas falhou. Eles mudaram para ataques de área ampla, concentrando magia em um lugar e lançando-a diretamente no inimigo. Neste ponto, o protagonista teve que liberar sua habilidade mais forte, eliminando-os um a um. Fate adquiriu uma nova habilidade, Bala Mágica. Agora, restava apenas o chefe final. Antes que pudesse atacar, foi atingido por um golpe fatal do protagonista. Finalmente, restou apenas uma vala comum. Seito percebeu que a força de Fate excedia até mesmo os guerreiros especiais. Além disso, com a habilidade de avaliação, ele poderia ganhar a vida. Neste ponto, o protagonista não tinha escolha a não ser seguir o caminho da luta. Seito desceria à cidade para encontrar trabalho, também pelo bem de sua filhinha. Ele queria que Fate lhe desse um tapa para provar sua determinação. Sem hesitação, ele o socou, quase deslocando sua mandíbula. Do ódio, eles agora se tornaram amigos. Depois, o destino visitou o túmulo do pai dele. O time da Rossi estava prestes a chegar ao reino de Lannister. Morgan avisou para terem cuidado com o Lorde. O motivo ficaria claro ao se encontrarem. O destino também estava a caminho. Ele havia aceitado um trabalho de escolta por 3 moedas de prata, convenientemente indo para onde Rossi estava. De repente, a carruagem foi parada por uma gangue de assaltantes de estrada. Vendo a injustiça, Fate saiu da carruagem com a intenção de lhes dar uma lição sobre boas maneiras. Inesperadamente, o motorista covarde segurou-o firmemente. Como ele poderia lutar assim? Os bandidos estavam prestes a atacar, mas foram lindamente enfrentados pela garota de ontem. Em agradecimento, o tio a deixou andar junto, mas assim que ela subiu, ela sobrecarregou a carruagem. Felizmente, a garota tinha a habilidade de alterar o peso das armas. Ambos possuíam habilidades dos pecados capitais. Na verdade, a ganância sabia de tudo, mas havia escondido isso do destino.
O nome da menina era Mai, possuindo essa habilidade Ira. Ao ouvir seu estômago roncar, Fate deu a Mai um pouco de carne seca. Vê-la comer fez com que ele se sentisse mal. Finalmente, eles chegaram em Lancaster. Na cidade, uma garota estava sendo ameaçada na rua, quando de repente, um jovem apareceu, eliminando-os e parecendo extremamente legal. Este era Rudolph, o senhor de Lancaster. Embora bonito, seu caráter não era ótimo, sempre se exibindo excessivamente. Hoje, ele desceu à rua para se preparar para receber a expedição Galha. Ao ouvir isso, Fate percebeu que havia chegado antes de Rossi. Neste momento, Mai de repente adormeceu e Fate teve que carregá-la enquanto procurava uma hospedaria. Através das saudações dos habitantes locais, surpreendentemente, neste território todos sempre priorizavam os cavaleiros sagrados. Fate descobriu algo estranho. Eles estavam marcados com símbolos diferentes. Talvez aqui o senhor tenha claramente dividido as classes. Rudolph era muito cruel, pronto para atacar qualquer um que não cumprisse uma missão. No fundo, ele nunca quis que Lancaster fosse inferior à família Hart. Uma vez que Mai adormecesse, ninguém poderia acordá-la. Acompanhando a menina estava Sloop, uma arma dos pecados capitais como a avareza, gula, ira, avareza, preguiça, luxúria, inveja e orgulho. Essas eram habilidades que violavam a ética divina, por isso chamadas pecados capitais, entre as quais a habilidade gula do destino era a mais severa. O protagonista era antes sempre considerado inútil e incompetente, então um dia possuía poder, mas tinha que tirar vidas para continuar existindo. O destino sempre manteve seu espírito para resistir ao descontrole. Se sua mente enfraquecesse, isso o devoraria. Para ganhar poder, ele precisava manter um estado semi-devorador. Aquela noite, ele continuou a eliminar monstros, desta vez um Sandman. O destino usaria a habilidade Bala Mágica, entoando para integrar o poder na bala e então mirar no alvo. Depois, muitos outros Sandmen apareceram um após o outro. Destino tentou se controlar para não se deixar provocar. Enquanto isso, Mai acordou com o estômago vazio. A menina ouviu por acaso que existe um monstro chamado Caçador Golem, muito poderoso, que nem mesmo o Sr. Rudolph conseguiu eliminar. O destino havia derrotado os monstros. Isso foi só o aperitivo. O prato principal também havia aparecido. Enfrentar o gigante Golem Caçador deixava os guerreiros assustados. O destino estava confiante de que poderia eliminá-lo sozinho. Não para se exibir ou por justiça, mas para saciar sua fome, a batalha solo foi intensa. O monstro usou poeira mágica de areia para sugar os oponentes e depois usou rochas para esmagá-los. O destino não se submeteu, usando sua habilidade de tamanho máximo para o primeiro ataque. Mas o rei dos homens de areia jogou sujo, escapando para o subsolo. Incapaz de deixar escapar, Fate trocou 20% de seus atributos com Greed. A mágica sangrenta de Taman com um bônus de fogo foi direto no monstro, destruindo seu corpo. Fate absorveu a habilidade de poeira mágica de areia dele. O sucesso brilhante fez outros guerreiros admirarem sua força. Fate se apresentou como Mukuro. Eles não podiam acreditar que ele estava equipado apenas com uma espada comum, mas conseguia lutar tão bravamente. No entanto, ninguém sabia que ela possuía uma magia aterrorizante. Na manhã seguinte, Mai apareceu nua na frente de Fate, chocando-o. A garota não estava nem um pouco envergonhada porque ele parecia uma criança para ela. Depois, Mai trocou de roupa para caçar golems. Inesperadamente, Fate a superou, deixando-a furiosa. O protagonista teve que dividir metade do dinheiro da recompensa com ela. De repente, Rudolph apareceu pedindo a Mukuro para se tornar seu subordinado. No entanto, Mai discordou porque este irmão mais velho pertencia a ela. Rudolph zombou dela por ser uma criança e mais gentilmente levantou sua espada, enviando-o para longe. O protagonista rapidamente levou a irmãzinha para a carruagem. Ficar custaria a vida de ambos. Raiva consome muitas calorias, então Mai precisava constantemente repor sua energia. O destino percebeu que, apesar de comer muito, ela continuava magra como uma tela. Suas palavras indiscretas o prejudicaram. A garota ativou sua ira a ponto de quebrar a roda da carruagem. Enquanto esperava o tio consertá-la, o destino descobriu Mai indo em direção a uma aldeia próxima. Ganância observou que este lugar poderia facilmente ser ameaçado por monstros, mas tudo estava suspeitamente pacífico. Talvez um cavaleiro altamente habilidoso estivesse protegendo a vila. Ao longe estava o castelo de Hauson. Ele encontrou acidentalmente o chefe da aldeia, que era um cavaleiro sagrado. Se o protagonista quisesse ficar, teria que enfrentá-lo em um duelo. O velho rapidamente descobriu que ele tinha a habilidade de avaliação. Apenas no nível 1, ainda assim seus atributos eram mais de 2 milhões. O velho imediatamente sacou sua espada para lutar. Não importava quão forte ele fosse. O destino tinha que ceder ao cavaleiro sagrado. Ele pensou que estaria vagando lá fora esta noite, mas o chefe da aldeia permitiu que ele ficasse com a condição de que ele o treinasse por um curso. Talvez o corpo de Fate ainda não estivesse acostumado ao poder e suas habilidades não estavam sendo usadas ao máximo. Mesmo que ele pudesse eliminar monstros, lidar com humanos era mais difícil. O homem se apresentou como Ouro Barbato. Ao ver Mai, ele a avaliou como uma guerreira altamente habilidosa. Enquanto Mai dormia sob cobertores quentes e colchões macios,
Fate teve que treinar diligentemente. O chefe da aldeia o avaliou como bastante fraco em habilidades de combate, o que era comum entre os novos guerreiros que rapidamente ganhavam força. Ouro demonstrou meticulosamente cada movimento e o uso adequado de força. Sem usar poder para se mover, alguém se torna muito mais ágil. Graças ao ensinamento de Ouro, o estado semi-devorador de Fate melhorou significativamente. Após um dia exaustivo de treino, era hora de descansar e recuperar. De repente, o protagonista sentiu o cheiro de monstros perto do castelo. Ouvindo o chamado de Ouro, ele correu para o quarto para encontrar Mai dormindo profundamente ao lado de uma pilha de comida. Felizmente, o chefe do vilarejo entendeu e foi compreensivo. Ele olhou para o castelo com olhos distantes cheios de pensamentos. O destino viu a foto da família de Aoyong. O filho dele parecia muito com o protagonista. Por alguma razão, ele se tornou o chefe da aldeia aqui. Mai estava brava por causa do rosto sujo dela. O segundo dia de treinamento começou. Hoje, Fate aprenderia luta prática. Ele usaria este galho de árvore para bloquear a espada de Aoyong. Parecia impossível, mas Fate determinou a trajetória e usou força para empurrar a lâmina. Ele havia aprendido a controlar suas estatísticas. Mai o recompensou com o rosto manchado de carvão para vingar o incidente de ontem. Amanhã, ele partiria cedo. Ver a menina devorar comida o deixou muito envergonhado. No entanto, Mai já tinha perdido o paladar e tinha algo a fazer. Para responder às perguntas de Fate sobre aquele castelo, Oro disse que ele pertencia a ele há 15 anos. Durante uma missão, um monstro nascido do ódio apareceu e massacrou os aldeões. Seu filho lutou muito para proteger o castelo, mas infelizmente foi morto. Desde então, Halson foi dominado por demônios e sua família permaneceu presa lá. Ao ouvir isso, o destino não pôde conter a fúria dentro dele. Oro imediatamente entendeu e queria que ambos fossem até lá para terminar tudo. A pequena Mai se ofereceu para cuidar da casa com a condição de receber 50 moedas de ouro. Destino usou magia para derrubar suavemente o porteiro. Os dois correram direto para o castelo. Incapaz de acreditar em seus olhos, a esposa e o filho de Ouro ainda estavam vivendo normalmente. A alma de ganância percebeu que todos estavam mortos. Esta era uma ilusão criada pelos monstros. O filho de repente sacou sua espada para atacar. Destino não podia ficar parado mais. No entanto, Ganância avisou que se ele agisse, essas almas seriam devoradas por sua gula e sofreriam eternamente. O protagonista teve que deixar o Ouro enfrentá-los enquanto ele ia encontrar o chefe. O destino avaliou a localização do monstro e usou uma habilidade para atravessar a parede. Finalmente vendo seu rosto, este portador da morte tinha todos os atributos acima de 1 milhão, forçando o destino a usar magia ao máximo. As almas ao redor todas se moveram em sua direção. No entanto, ele não conseguiu devorar essas pessoas inocentes. Nessa situação tensa, Ouro apareceu bem na hora. Ele tinha cortado todos os tendões de seus braços e pernas para que não pudessem se mover. Oro sentiu-se muito culpado com sua esposa e filhos por não ter retornado mais cedo. Já que as coisas aconteceram dessa maneira, ele estava determinado a libertar essas almas. Oro girou sua espada sagrada, emanando um halo de luz. Fate avançou rapidamente para combinar seus poderes e acabar com tudo. As almas de sua esposa e filho apareceram. Eles não o culparam de forma alguma. Em vez disso, incentivaram-no a continuar sua missão. Oro deu ao seu filho o presente atrasado que havia prometido. Enquanto a família estava se abraçando, o crânio ainda tentava atacar. Felizmente, o destino o detectou e interveio a tempo. Todas as almas foram libertadas e ascenderam ao céu. Oro ficou bastante surpreso por ter rompido seu limite de nível após a coordenação perfeita com Fate. Em seguida, eles eliminariam juntos os Shoten. Na manhã seguinte, quando retornaram à aldeia, viram que Mai estava muito zangada. Oro rapidamente deu a ela o dinheiro como prometido. Ela não era uma pessoa gananciosa. Ela precisava de muito dinheiro para reconstruir sua vila. O chefe da aldeia, de repente, lembrou-se de Maio. 50 anos atrás, ele a conheceu enquanto eliminava monstros aqui. De fato, Mai era uma super guerreira de primeira linha. Oro precisaria treinar por mais 1000 anos para se aproximar do nível dela. Mai finalmente revelou que era um fantasma que não podia morrer. Para os olhos de Fate voltarem ao normal, ele precisava eliminar monstros regularmente. Oro queria que Fate voltasse aqui depois de terminar seus assuntos pessoais. Ele tinha algo importante a dizer. Os irmãos Bervilic encontraram a pedra sábia que podia curar todas as doenças. A alegria deles não durou muito quando souberam que Hart tinha sido morto por Mukuro. Até agora, o destino ainda não conseguiu determinar com precisão se essa garota possui ira ou gula. Mai continuava comendo como um porquinho sem parar. De repente, ela deu a ele um pedaço de carne e depois acariciou sua cabeça como um cachorrinho fofo. Sem parar por aí, a menininha deitou-se em seu colo e aproveitou uma soneca revigorante. Enquanto Fate saboreava esses momentos pacíficos, ele não pôde deixar de relembrar as palavras misteriosas que Mai havia mencionado no dia anterior. Ele havia perguntado a Grid sobre a missão específica que a menininha precisava realizar, mas Grid teimosamente permaneceu em silêncio, não revelando nenhuma informação adicional.
O grupo de Rossi tinha acabado de chegar na cidade de Hausen. Ela ouviu que o castelo lá estava sendo ocupado por um monstro. No entanto, quando eles se aproximaram, descobriram que o lugar já havia sido libertado. Enquanto ainda estavam perplexos com a nova situação, o Sr. Oro avançou para dar as boas-vindas ao grupo. Ela ficou bastante surpresa ao saber que foi o Sr. Oro quem a chamou de Rossi. Foi uma grande honra para ela. Oro anunciou que o monstro havia sido eliminado graças à ajuda de um guerreiro, mas ele não podia revelar a identidade dessa pessoa porque ele havia prometido mantê-la em segredo. O Sr. Oro também confirmou que Rossi havia recebido uma missão da família Berwick para ir a Galeia. No entanto, ela rapidamente afirmou que esta foi uma decisão voluntária, pois queria herdar o desejo de seu pai de proteger as vidas dos plebeus. A partida repentina de seu velho amigo, Mason, chocou Oro, mas ele viu esperança na determinação de Rossi. Por isso, ele ofereceu treinar Rossi para um curso antes de ela partir para Galeia. Para Rossi, esta foi uma oportunidade maravilhosa que ela nunca havia imaginado, ser instruída diretamente por um super-herói como Oro. Ela sacou a espada sagrada de seu pai e começou a treinar com os olhos cheios de determinação e a intenção assassina de um cavaleiro. Fatih e Mai chegaram em Galeia. Esta vila tinha se tornado uma ruína desolada sem vida. Mai tinha nascido nesta terra, mas depois de se mudar para a capital, ela havia esquecido todas as memórias. Tudo havia sido destruído, exceto o casulo. A alma da ganância lhe disse que era uma quimera, uma forma terrivelmente falha de arma biológica que Galeia havia experimentado nos tempos antigos. No núcleo estavam muitos tipos de monstros enxertados juntos. A tarefa de Mai era quebrá-lo. Era hora de o destino retribuir o favor. A razão pela qual ela precisava do Fate era porque ele tinha a habilidade Berserk Gluttony que podia devorar todas as almas no casulo. Sem mais rodeios, Mai avançou, usando sua espada para abrir a quimera. Em seu peito havia uma pessoa de olhos vermelhos semelhante ao destino. Mai queria que o destino destruísse esse núcleo. No entanto, o protagonista não queria que a alma da garota sofresse eternamente. Mai disse que era apenas um monstro disfarçado de humano. Continuar a ser ingênuo assim poderia levar à morte sem sequer perceber. De repente, a quimera criou um círculo de magma para atacar indiretamente. Mai entrou correndo para atacar o monstro diretamente. Então, Fate usou a habilidade flecha de petrificação nele. A quimera não foi eliminada facilmente. Ela possuía uma habilidade de autocura, permitindo-lhe lutar continuamente por conta própria. As habilidades de Mai se tornaram incrivelmente altas. Quanto mais pesada sua arma, mais forte era seu ataque. No entanto, isso tornaria o portador menos ágil. A quimera de repente se desenvolveu em uma forma madura. Escondendo-se atrás de Mai assim, Fate não estaria qualificada para apoiar Rossi. Isso motivou o protagonista a liberar seu estado semi-devu e eliminar o Quimera por conta própria. Apesar do perigo de ser devorado pelo Berserk, Fate decidiu contra-atacar, trocando 10% das suas estatísticas com o Grit para usar pó mágico de areia direcionado ao inimigo. Mai aproveitou esse momento para liberar sua habilidade destrutiva. O monstro ficou completamente sobrecarregado. Aproveitando a oportunidade, antes que ele se autocurasse, Fate usou sua foice para quebrar a barreira que ele criou, mas falhou. A alma da ganância sugeriu mirar no fluxo de magia. Ele imediatamente usou toda a sua força para golpear diretamente sua fraqueza e conseguiu quebrar a barreira. A quimera rapidamente voou para longe. Sem se submeter, Mai lançou do protagonista alto no ar. Aproveitando este momento, Grid queria tomar mais 20% de suas estatísticas. Fate podia usar sua técnica definitiva para matar o monstro no ar. Infelizmente, ele foi pego na barreira. Ele precisava derrotá-la rapidamente antes de queimar. Fate usou toda sua força para atacar o centro mágico. Nesse momento, a habilidade de leitura da mente ativou-se de repente. Embora ele tenha eliminado um monstro muito poderoso, ele não estava tão animado como de costume. Seu coração se sentia apertado porque ele havia comido seu próprio tipo. Mai e aquela garota se conheciam antes. Porém, quando algo se torna uma quimera, deve ser eliminado. O destino queria pedir um favor a Mai. Quando ele gradualmente perde o controle e se torna um monstro, Mai deveria matá-lo porque só ela poderia fazê-lo. De repente, Mai avançou para abraçar o protagonista com força e prometeu que definitivamente o faria. O destino continuaria sua jornada para a Babilônia. Mai ficaria aqui para reconstruir a vila. Após a recente batalha, Grid transformou-se em sua terceira forma, um escudo mágico, e os atributos de Fate diminuíram consideravelmente. Ele tentou convencer Mai a ir com ele para se recuperar um pouco, mas foi recusado de forma categórica. O destino havia chegado à Babilônia, uma área separada de Galeia por paredes feitas de liga metálica, graças às quais esta cidade esteve protegida de monstros por milhares de anos. A alma da ganância já esteve aqui antes com seu antigo mestre, mas essa pessoa não está mais viva. As armas dos pecados mortais não podiam ser destruídas, apenas seus donos morriam um após o outro. Surpreendentemente, Rossi também havia chegado aqui. O destino de repente teve um pressentimento de que ela enfrentaria perigo. Babilônia era um ponto de encontro para todos os guerreiros, incluindo aqueles que nutriam ódio pelos cavaleiros.
Mazen era o senhor responsável por manter a ordem nesta terra. Sentia-se muito culpado por não poder ajudar e teve que presenciar a morte de Lord Mazen. Rossi, sendo misericordioso por natureza, não se importou. Ela trouxe o desejo do pai para cá para se juntar a Mazen na prevenção de monstros de Galeia. Milia temia que seu mestre fosse seduzido por aquele cara, então ela quis ajudar. Mas Morgan a puxou de volta a tempo porque confrontar um cavaleiro sagrado resultaria apenas em morte. Rossi decidiu fazer uma inspeção. Enquanto isso, Destino estava lutando para ganhar a vida. O custo de vida aqui era realmente muito alto. Seu dinheiro escasso podia desaparecer num piscar de olhos. Ganância queria que o protagonista lhe comprasse uma nova armadura. Olhar ao redor já deixava seus olhos vermelhos, quando de repente, o dono da loja apareceu, avaliando o manto queimado. Pelas suas palavras, ele parecia muito conhecedor de magia. Vale a pena confiar, além da urgência da ganância, Fate decidiu comprar uma nova bainha de espada. Ao longo de sua carreira, o homem nunca tinha visto esta lâmina antes. Ser tão nobre exigia uma embalagem igualmente prestigiosa. O dono da loja pediu 500 moedas de ouro, quase fazendo Fate desmaiar no local. Fate fugiu o mais rápido que pôde. Colocando isso de lado, agora ele precisava se concentrar em eliminar monstros para ganhar a vida. Um grupo de guerreiros apareceu, querendo que ele se juntasse ao time deles. Mas o protagonista era tão forte que não precisava se juntar a ninguém. Ao ver suas roupas esfarrapadas, eles não perceberam que ele tinha a força de um cavaleiro, sendo desprezado como pobre e humilde. Fate estava determinado a ganhar muito dinheiro e comprar uma roupa bacana. Ao chegar na área de fronteira, havia um cheiro realmente nojento vindo de cadáveres de monstros. Ainda mais horrível era o cheiro de esporos. Eram ligeiramente tóxicos, então inalar muitos poderia causar o crescimento de musgo nos pulmões. Acabando de chegar, ele teve que enfrentar monstros Urot. Eles viajavam em bandos de cerca de 50 e eram muito inteligentes na coordenação de ataques. Fate estava prestes a lidar com eles, mas foi superado. A ganância incitou os protagonistas a se apressarem e roubarem, mas a consciência dele não permitiu. Inesperadamente, outro grupo de Urot apareceu, criando um movimento de pinça. Então não era mais uma questão de roubar. O destino imediatamente avançou a uma velocidade vertiginosa. A ganância se transformou em um escudo tão sólido quanto uma fortaleza, bloqueando tanto ataques físicos quanto mágicos. Com isso, o protagonista derrotou facilmente os Urot. Estranhamente, apesar de ter matado todo o rebanho, a reação de sua gula foi muito fraca. O destino rapidamente coletou as orelhas do monstro para vender e ganhar dinheiro. Todos ficaram chocados com uma bolsa tão grande. O cara de antes pensou que o Destiny havia roubado sua morte de Urot e levado as orelhas. Destiny calmamente lhes deu uma lição merecida. O dinheiro da recompensa que ele recebeu foi 100 moedas de ouro. Nesse momento, Rossi apareceu de repente, fazendo o protagonista temer que sua identidade fosse exposta. No entanto, ela veio resolver essa comoção claramente. Rossi pediu desculpas a ele por tornar a Babilônia tão desordenada. Antes, ele precisava baixar a cabeça diante dela. Agora ele podia olhar e falar. Milia, de maneira travessa, queria tirar sua máscara, mas Morgan continuava sendo quem a impedia. Para os guerreiros, as máscaras também eram equipamentos importantes. Quando Rossi perguntou seu nome, o protagonista respondeu, Mukuro. Convenientemente, ela também mencionou gentilmente seu modo de se vestir, deixando Fate extremamente envergonhado. Eles não podiam acreditar que alguém tão pobre e mal vestido pudesse derrotar essas pessoas. O destino encontrou o dono da loja de antes. Ele se apresentou como Jay, e tinha ouvido falar que o protagonista eliminou sozinho 27 Urot. Jay queria que ele se tornasse um representante da marca, vestindo novas roupas para promover a loja. Era um bom negócio, como ele poderia recusar? Os dois concordaram em cooperar. Vestindo a nova armadura, Fate parecia incrivelmente legal. Ele pensou que era de graça, mas inesperadamente Jay exigiu 80 moedas de ouro. O protagonista negociou até a metade, o que era razoavelmente aceitável. Em seguida, ele visitou um bar lotado. Certamente as bebidas deviam ser muito boas. De fato, eram excelentes, mas não o vinho. Na verdade, as curvas perfeitas e aquele rosto de traços marcantes, como não se deixar cativar, o destino sentiu-se atraído e não conseguiu resistir. Ainda mais surpreendente foi que ela sabia o nome dele. Esta era Eris Lust, uma espécie semelhante a Fate, possuindo uma das habilidades dos pecados mortais. Eris convidou os protagonistas para sua casa para beber um pouco de vinho. Fate ficou completamente cativado. Este era o efeito da luxúria. Independentemente da idade ou do gênero, uma vez capturado, alguém se apaixona imediatamente. O par de frutas atingindo seus olhos fez Fate ficar encantado. Eris estava seguindo Fate desde que ele estava na antiga capital. Quando a habilidade de Gula foi ativada, ela quis se aproximar dele, mas adiou, pois se encontrariam mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Eris sabia tudo o que tinha acontecido. Sobre Mai, ela não estava clara porque aquela garota era da segunda geração, enquanto Eris era da primeira. As frutas eram o que fazia Mai ter muita inveja de Eris. Muitas quimeras ainda existiam aqui. Atualmente, a classe dos Cavaleiros Sagrados enfraqueceu, tornando muito difícil eliminá-las completamente. Eris era a protetora deste reino, e colocava os interesses nacionais acima de tudo.
Para ajudar o país a prosperar nos próximos 500 a 1000 anos, ela estava mirando Rossi para assassinato. O destino ficou furioso e nunca aceitaria que isso acontecesse. Ares explicou calmamente a razão. Monstros eliminados acumulariam ódio com o tempo, e monstros nascidos disso surgiriam. Cavaleiros sagrados eram um caso similar, almas oprimidas acumulariam ódio e se cristalizariam. Rossi era a mais amada pelos plebeus. Se ela morresse, uma enorme quantidade de ódio seria gerada. Nesse ponto, humanos com habilidades supremas nasceriam para proteger o país, um cenário que parecia bastante perfeito, mas que não agradava nem um pouco ao destino. O que havia de tão bom em deixar Rossi morrer? As coisas só piorariam. Apesar das objeções do destino, Ares permaneceu determinada a executar seu plano. A qualquer custo, o protagonista tinha que proteger a vida de Rossi. Neste momento, informações de inteligência foram entregues. A equipe de coleta de material em Galia havia desaparecido misteriosamente, então Rossi ordenou que todo o pessoal se reunisse para uma missão de resgate. Simultaneamente, o ferreiro de espadas para Fate o informou sobre a falta de um ingrediente importante para fazer a bainha da espada, vidro mágico. Coincidentemente, isso só aparecia no Grande Vale de Galia, o mesmo local para onde a equipe de resgate de Rossi estava indo. No caminho, nosso protagonista encontrou inúmeros orcs bloqueando a passagem, mas nenhum deles era um adversário à altura para ele. Ele rapidamente usou o estado de escudo para bloquear inúmeros ataques mágicos, depois avançou para atacar e usou a habilidade Gula para se livrar deles rapidamente. Naquela noite, enquanto Fate descansava, ele de repente caiu em um estado de sonho. A garota de cabelos brancos apareceu misteriosamente novamente. Com base em sua conjectura, parecia que ela queria dizer algo, mas ele não conseguia ouvir. Então ele foi para um mar vermelho com inúmeros corpos de monstros que ele havia eliminado. Inesperadamente, as pessoas que o destino havia matado também apareceram e o arrastaram para a poça de sangue. Mas ele não pôde fazer nada além de gritar desamparadamente. Devido ao medo extremo, o protagonista acordou abruptamente. Neste momento, 4 salamandras apareceram. Esses monstros evoluídos seriam mais difíceis de lidar do que os orcs. Ganância sugeriu que o protagonista usasse a forma de arco para petrificá-los. Mas depois que um deles foi atingido pelo movimento, eles nem fugiram nem avançaram para se vingar, mas continuaram em frente como se fossem controlados por algo. Do lado da equipe de resgate, as coisas também não estavam tranquilas. Salamandras estavam atacando eles em um estado despreparado. A tola Millie avançou usando magia de espada de fogo para lidar com monstros especializados em fogo, resultando em ela ser nocauteada. Bem no momento crítico, o protagonista saltou, herói resgatando a beleza, e em apenas alguns movimentos básicos, eliminou os lagartos de fogo, deixando todos em admiração. O grupo então descobriu marcações nos corpos dos monstros. Parecia que eles haviam sido controlados por alguém visando Rossi. Depois disso, eles chegaram ao Grande Vale, mas devido a missões diferentes, eles tiveram que se separar daqui. Fat continuou sua jornada para encontrar o vidro mágico. Ao chegar a uma grande floresta, inúmeros túmulos de monstros petrificados apareceram diante dele. De repente, ele viu Ares olhando fixamente para algo. Ele rapidamente perseguiu, mas perdeu o rastro. No entanto, o que estava atrás dele era ainda mais aterrorizante, uma quimera de pé na montanha. Felizmente, ela havia perdido o seu núcleo e não podia se mover. Provavelmente, o desabamento da montanha havia exposto vestígios da batalha antiga. Mas parecia que tinha se alegrado muito cedo, pois 3 haviam despertado mais cedo. O destino suspeitava que Ares tinha feito isso. Enquanto ponderava profundamente, uma grande explosão ocorreu atrás dele. Os 3 quimeras despertados estavam atacando a equipe de Rossi. No entanto, esses eram completamente diferentes dos monstros comuns. Mesmo com os esforços combinados da equipe, eles não conseguiram feri-los. O que é pior, Morgan e Nazan foram feridos por eles. Neste momento perigoso, o destino apareceu para resgatar todos. As suas técnicas causaram danos, mas os monstros tinham habilidades de autocura, embora a velocidade de recuperação fosse bastante lenta. Depois de informar Rossi sobre as fraquezas dos monstros, ambos avançaram juntos para eliminar um com sucesso. Millie estava gritando, lutando contra o ataque de outro monstro. Fate correu rapidamente para ajudá-la. A ganância transformou-se de espada em foice. Os dois coordenaram-se perfeitamente como antes para lidar com a próxima besta. A vitória parecia estar ao alcance, mas o monstro final usou uma técnica poderosa de terremoto que rachou o chão, fazendo ambos caírem direto em um abismo profundo. Enquanto Fate tentava salvar a mulher dos seus sonhos, ele usou seu corpo como escudo para reduzir o impacto da queda. Felizmente, nenhum dos dois ficou gravemente ferido. Fate ouviu de Rossi que a equipe de resgate chegou tarde demais. A equipe de escavação foi completamente eliminada. Enquanto eles conversavam e flertavam um com o outro, a raiva de Gluttony de repente explodiu. Para evitar machucá-la, Fate rapidamente deixou a cena. Ao ouvir o barulho alto, Rossi também correu apressadamente. A batalha anterior havia destruído a adega, criando inúmeros fragmentos de vidro mágico. Esses fragmentos eram de monstros que haviam sido eliminados e evoluídos. Então encontrá-los entre os pedaços quebrados era quase impossível.
Finalmente, eles retornaram à superfície. Toda a equipe ficou feliz em ver Rossi a salvo. Mudança de cena. Um jovem usando uma máscara de osso branco apareceu com um olho azul como o olho de Fate. Parecia que uma batalha terrível estava prestes a acontecer, sinalizando desafios significativos à frente. Ao retornar, sem entender o que estava acontecendo, Rossi apontou sua espada para o protagonista porque ele havia causado inúmeras brigas e danos à propriedade. Como cavaleira sagrada, ela era obrigada a prendê-lo de acordo com a lei. Mas o protagonista não queria machucá-la, então ele não desembainhou sua espada e lutou com ela assim. Mas parecia que ele havia subestimado este cavaleiro sagrado. As técnicas poderosas dela empurravam Fate continuamente para trás. Não parando por aí, ela usou a melhoria corporal para atacar com velocidade extrema, rachando um lado de sua máscara. Temendo que sua identidade fosse exposta, o protagonista decidiu revelar sua verdadeira força. Ele usou a técnica da luz da espada, que apenas cavaleiros sagrados podiam realizar. Rossi ficou surpreso por não ser um cavaleiro sagrado, mas mesmo assim conseguiu dominar essa técnica, em parte graças à bainha de espada feita de vidro mágico, que ajudou a suportar técnicas de cavaleiro sagrado. Sem mais delongas, a técnica desceu poderosamente, mudando imediatamente a situação. Agora, Rossi era quem estava encurralado. De repente, o colar que ele havia dado a ela apareceu em seu pescoço, fazendo-o pausar momentaneamente. Aproveitando essa oportunidade, Rossi avançou e derrubou Greed no ar, equivalente a uma vitória clara. Ela se perguntou por que ele mostrou misericórdia a ela. Mas o protagonista não disse nada e virou-se para sair. Mais tarde, Morgan o procurou para informá-lo sobre a compreensão da estrutura do núcleo da Quimera e gabou-se de que toda a sua família estava pesquisando técnicas antigas perdidas. Ele afirmou com orgulho que sua filha era muito mais talentosa do que ele. Mas quando o protagonista quis conhecê-la para continuar a pesquisa, foi mal interpretado como querendo cortejar sua filha. Assim, esse homem obcecado pela filha o perseguiu e o espancou. Enquanto o destino estava deitado em contemplação, um alarme soou, sinalizando que monstros estavam atacando a cidade de forma caótica. O ataque da partida mortal havia começado. Rossi rapidamente reuniu todos os soldados para se preparar para o ataque de monstros. Embora Deadmatch estivesse dentro das capacidades defensivas de Rossi, Fate estava próximo, apenas no caso de algo inesperado acontecer. Antes que ele pudesse pensar muito mais, Greed anunciou que em outra direção, um monstro havia aparecido. Era como uma baleia gigante nadando no subsolo em velocidade extrema, com a intenção de colidir diretamente com a formação do Santo Cavaleiro de Rossi. Como o time de Rossi estava focado apenas em resistir ao Deadmatch, o risco de toda a equipe ser eliminada era muito alto. Fate decidiu mudar para a forma de arco e flecha, e então usar o poder do Semi-Devorador para dobrar seu poder e alcance. Um tiro poderoso do arco feriu gravemente o monstro, fazendo-o emergir. Acabou sendo uma enorme slime. Esta slime criou uma chuva ácida, forçando o Fate a adotar uma posição defensiva. Para manter uma distância segura da chuva ácida, ele continuou usando o arco para lutar. Parecia que a slime não queria lutar, mas continuava cavando em direção a Rossi. Esta gosma parecia ser controlada e focada apenas em um único alvo. Mas o monstro não antecipou que o destino havia previsto seus movimentos e chegado um passo à frente. Fate usou 20% do seu poder Semi-Devourer e atirou no inimigo. Apesar de ser atingido no núcleo, o slime ainda estava vivo. De repente, acima de Fate apareceu alguém usando uma máscara de osso branco. Fate suspeitou que fosse Ares e que ele tinha interferido com este monstro. Fate atacou imediatamente, mas suas técnicas não puderam alcançá-lo, porque esta pessoa havia alcançado o reino dos semideuses. Técnicas de pessoas em reinos inferiores não poderiam afetá-lo. Incapaz de aceitar que não conseguia tocar seu inimigo, Fate continuou avançando com sua espada, apesar da enorme diferença de força. Mesmo em estado semi-devorador, ele ainda não conseguia tocar nenhum fio de cabelo da perna de seu oponente. Essa impotência fez Fate se sentir extremamente tenso e desesperado. Neste momento crítico, percebendo a situação cada vez mais séria, Fate decidiu liberar todo o poder de glutonia. Com intensa concentração, ele alcançou o reino I. Seu poder aumentou tremendamente, permitindo que Fate repelisse facilmente o inimigo. A máscara também foi quebrada, mas Fate percebeu que a pessoa por trás dela não era Ares, como ele havia suspeitado. Era Nazan. Antes de entender claramente a situação, Nazan assoprou um apito para chamar algo à distância. Do oeste, um dragão celestial gigante estava voando em direção a eles a uma velocidade impressionante, mirando diretamente em Rossi e sua equipe. Reconhecendo essa séria ameaça, Fate imediatamente correu para salvar Rossi, mas foi bloqueado pelos Slimes e Nazan. Os Slimes atacaram continuamente, impedindo que Fate se aproximasse do dragão celestial. Enquanto isso, Rossi e sua equipe de cavaleiros sagrados lutavam ferozmente para manter a linha. O surgimento repentino do dragão celestial forçou a equipe de cavaleiros sagrados a recuar rapidamente para preservar suas forças. Para conter o inimigo e proteger sua equipe, Rossi decidiu ficar e lutar.
Justo quando parecia que ela estava prestes a encontrar seu falecido pai em um milagre, a situação mudou repentinamente. Mesmo sendo contida pelas Slimes em uma batalha feroz, Fate apareceu na hora crucial. O protagonista correu para proteger Rossi de um golpe fatal do dragão celestial. O impacto da técnica foi tão poderoso que quebrou a máscara de Fate. Incapaz de se esconder mais, sem outra escolha, ele teve que reconhecer sua verdadeira identidade para Rossi. No entanto, os olhos vermelho-sangue do protagonista a deixaram um tanto temerosa. Vendo isso, o destino lembrou a Rossi de voltar para a cidade, então rapidamente fugiu, apesar de suas lágrimas. A batalha com o dragão celestial continuou. O protagonista usou a técnica da prisão escura para bloquear os movimentos do monstro, e enfrentou Nazan cara a cara. Mas como ele ainda estava usando o poder para conter o dragão celestial enquanto forçava seu corpo a avançar para o Reino A, sua força estava diminuindo gradualmente. O outro, sabendo disso, zombava dele continuamente. Em um momento de descuido, um dos braços do destino foi tomado por ele. Nazan alegrou-se apressadamente, pensando que a recompensa estava firmemente em suas mãos. Bem quando parecia que o filme terminaria cedo, o destino apareceu inesperadamente por trás, perfurando o coração do inimigo com sua espada. Aconteceu que o protagonista tinha usado uma ilusão para enganar sua visão. Combinado com sua confiança excessiva, isso levou à sua morte miserável. Assim que ele reivindicou a vitória, ele caiu em um estado de sonho novamente. A garota de cabelos brancos chamada Luna, que aparecia com frequência, era o núcleo de Reinon. Luna esteve dentro do protagonista para impedir que a gula a ativasse. No entanto, seu poder era limitado e não conseguia mais resistir. O que aconteceu a seguir dependeria da própria decisão do destino. Vida ou morte dependeriam de suas habilidades. Antes de partir, ela avisou que se ele consumisse o dragão celestial, o destino seria completamente controlado pela gula. Quando o protagonista estava prestes a cair na armadilha, Greed apareceu para detê-lo. No entanto, ele decidiu eliminar esse perigo antes de partir pacificamente. Retornando à realidade, o dragão celestial havia escapado do selo, e suas estatísticas atuais já estavam acima do nível E. O destino não tinha medo disso, ele estava determinado a eliminá-lo até o fim. Com apenas um braço, o protagonista lançou sua espada, causando um grande dano ao dragão celestial. Em seguida, deu um soco como um estalo de fogos de artifício na cabeça do monstro. Não parando por aí, o destino cortou suas duas asas, fazendo-o cair no chão. O dragão celestial não deixaria isso passar. Ele lançou uma técnica extremamente poderosa em direção às duas pessoas. Destiny rapidamente ativou a habilidade de aprimoramento duplo, dividindo a técnica do dragão celestial em dois, e então realizou o golpe final, cortando seu corpo ao meio. Embora ambos tenham reivindicado a vitória, isso desencadeou a gula novamente. Preocupado que, se perdesse o controle, ele se tornaria uma ameaça maior do que o dragão celestial. Portanto, o protagonista transferiu todos os seus atributos para desbloquear uma nova forma para a ganância. Neste momento, Mai também apareceu para cumprir a promessa entre eles. Mas quando Mai estava prestes a finalizá-lo, Rossi apareceu e o salvou por um triz. O destino também descobriu que sempre que Rossi estava presente, a gula se acalmava. Ele não estava mais perdendo o controle. Apesar de ser enganada, ela nunca culpou o destino. Ela insistia em dizer que não importava qual poder ele tinha, o destino ainda era o destino, uma pessoa gentil que sempre trazia grande motivação para ela. Assim que ela terminou de falar, ele também desmaiou. Quando ele acordou, soube que estava na pousada. Após a batalha com Nazem, o protagonista perdeu o braço esquerdo. Nesse momento, Mai e Ares entraram na sala. Disseram que Fate estava dormindo há uma semana. Mai contou a ele sobre Nazem. Acontece que ele havia sido controlado pela espada negra Gan e Vin, forçado a ser seu hospedeiro e lutar. No entanto, como as armas Deadly Sin não podiam ser destruídas, Mai a jogou para longe em direção a Galha. Ares também veio pedir emprestada a força do protagonista. Como o dragão celeste estava morto agora, o mundo viraria uma nova página. Atualmente, ele era um daqueles que possuíam o poder dos pecados capitais, então esse dever não poderia ser recusado. Mas primeiro, seu braço perdido seria restaurado, e Fate teria de partir antes que Rossi voltasse. Se não, só ouvir o nome dela já deixaria a gula dentro dele animada. Quando Rossi veio visitar, ele já havia partido há algum tempo, deixando apenas uma carta de despedida sobre a mesa. No texto, ele escreveu que queria se desculpar por ter escondido sua habilidade de gula dela e prometeu que se encontrariam novamente quando ele se tornasse mais forte. Cena mudou para um castelo. Todos ficaram muito surpresos com a verdadeira identidade de Mukuro. Antes de terminar a frase, Rafin entrou novamente na sala de pesquisa. Ao entrar, o tom dele mudou de repente. Ele riu inesperadamente de alegria sobre o destino ajudá-lo a eliminar o Heart. A pedra dentro da caixa também começou a emitir uma luz roxa, como se sinalizasse uma batalha ainda mais intensa prestes a acontecer.